Uma vez que nós entendemos que fomos criados por Deus e para Ele, somente para Ele, né? A gente sabe que existe uma luta dentro de nós para voltarmos para Ele. A vida é uma devolução para Deus. Eu devolvo a minha vida para Deus. E como que eu estou devolvendo a minha vida? Aqui eu quero entrar já, né, nessa questão dos banhos públicos, mas eu quero pegar um exemplo fortíssimo que a gente tem na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, do rei Davi com a banhista de Betseba. Né? Quem era essa banhista? A banhista era uma mulher muito bonita, muito linda mesmo, formosa. A Bíblia fala isso, ela era bonita, formosa, ela era bela. E ela era uma mulher casada, a mulher de Urias. Urias era um soldado de Davi que estava na guerra. Então essa mulher se coloca em pleno banho de uma piscina pública, uma piscina naquela época, público onde as pessoas estavam, homens, mulheres, e esse banho ficava, né, esse lugar onde tomavam banho era de frente para o palácio. E Davi, neste dia, não foi à luta, não foi à guerra com seus soldados. Ele ficou em casa, não entendendo por que tinha ficado em casa, né? Mas Deus muitas vezes permite o mal para poder tirar um bem maior de tudo isso. E aí Davi, ele vê aquela mulher, né, do palácio ali, ele vê aquela mulher, aquela banhista, Betseba, tomando banho em frente ao palácio. E ali começa a inclinação de Davi. Aqui está a concupiscência de Davi. Aqui começa a imaginação. Começa a trabalhar. Davi começa a se deleitar naquela banhista. E aí ele manda saber quem era ela. E aí vem dizer quem ela era. E ele, aproveitando que Urias estava na guerra, manda chamar a bela banhista para o palácio. E ali eles concebem, né, o pecado. Né, o pecado do adultério, o pecado sexual, né, o desejar, o cobiçar as coisas alheias à mulher do próximo. A Bíblia deixa claro que a mulher não foi abusada sexualmente. Ela quis estar com Davi. Davi, ele tem um sentimento de culpa muito grande dentro dele depois que ele se deleita com aquela mulher, depois que ele concebe o pecado, né? Eu não sei se você já teve, né, essa experiência de você pecar mortalmente, se deleitar nesse pecado, e aí vem aquele sentimento de vazio, de culpa, de que você foi derrotado mesmo, de que você está no fundo do poço. Né? Então Davi, ele teve isso. Davi se arrependeu, a mulher também se arrependeu. Mas a culpa em Davi era muito grande. E aí vem o segundo pecado de Davi. Para amenizar a culpa que ele sentia, o pecado que ele cometeu contra Deus, Davi era um homem justo, um homem que buscava a santidade, um homem que era temente ao Senhor, um homem que estava no reinado por causa de Deus. Deus colocou Davi no reinado. Então Davi manda colocar Urias na frente, na linha de frente da luta, da guerra, para que Urias morra. Então Urias morre e Davi coloca mais um pecado sobre as suas costas, que é a morte de Urias. E aí, depois de tudo isso, né, claro, Davi se arrependeu de tudo que aconteceu. Inclusive, ele escreveu um salmo, e eu quero até ler para vocês, que é o Salmo 32. Um salmo que ele escreveu assim, em profundo. 32 não, desculpa, 38. Em profundo arrependimento mesmo, sabe? Ele vai dizer assim: são fétidas e purulentas as chagas que a minha loucura me causou. Então ele se arrependeu de tal forma que ele escreve, né, este salmo pedindo perdão para Deus, né? Estou abatido, extremamente recurvado, todo dia ando cheio de tristeza. Então Davi, ele ficou triste porque ele merecia tão somente o inferno aqui, né? Porque ele rompeu a amizade dele com Deus. Então, mas Davi, ele se arrepende, a mulher se arrepende, tanto é que depois eles se casam, né? Davi chama ela para poder ficar com ele no palácio e ali eles se casam, né? De todo esse mal, ao menos Davi tinha que reparar esse mal causado. Inteiramente inflamados os meus rins, não há parte sã em minha carne. Por que os rins? Um padre, né, quando ele se torna sacerdote, ele usa o símbolo, né, que é um cordão na cintura, e alguns religiosos também usam. E o que quer dizer cingir os rins? Os rins. O que Davi quer dizer com isso? Inflamado os meus rins está.
Porque os rins quer dizer que eu estou casta. Eu selo os meus rins em sentido de castidade. E Davi pecou contra a castidade. Então aqui está, né, esse arrependimento dele. Agitado o coração, lanço gritos lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos e pecados, e o meu gemido não vos é oculto. Então Davi, ele se arrepende do ato. Mas a bela banhista teve culpa. Por que ela teve culpa? Porque ela se despiu em uma piscina pública, onde não tinha só Davi, talvez não foi só Davi que se deleitou na imaginação e depois concretizou o pecado, a Bíblia fala que foi com Davi, mas quantos homens talvez tenha visto aquela mulher e se deleitou no pecado? Então aqui está a intenção. A igreja fala da moral católica, e a moral católica nos dá 4 pontos. A minha intenção, o espírito que me move até lá, a minha parte, né, que seria, no caso dela, a parte dela seria o quê? Eu não vou tomar banho público, eu vou tomar banho na minha casa. Eu sou casada, como é que eu vou tomar banho? Meu marido está numa guerra e eu vou me colocar em questão de uma situação dessa para poder pecar e levar o outro a pecar? Então ela pecou nesse aspecto. E a minha relação com o outro. Davi, ao olhar para aquela mulher, ele peca, né? Ele concebe ali meio que um pecado. Ele tem uma inclinação à concupiscência da alma. Naquele momento, a relação que Davi deveria ter era qual? Senhor, eu quero te ver, eu quero ir para o céu, eu quero ver a Deus, eu quero estar na glória de Deus, eu quero participar do convívio dos eleitos. Então eu não quero me deleitar com esta mulher, com os pensamentos, mas não, ele manda chamar a mulher para se ter com ele no palácio. Então aqui acontece o ato do pecado. Então eu quero que você vá entendendo pouco a pouco o que é esse banho público, se é viável ou não. São Tomás de Aquino, isso é algo que eu quero que você faça um exame de consciência e tenha essa consciência de dizer, não, eu posso, eu não posso. Não sou eu, não é a Sheila, não é ninguém que vai te dizer isso, né? Então, que fique claro, para nós cristãos, para nós que somos da igreja, para nós que vivemos a busca pela santidade, existem lugares que não cabem para nós. Existem lugares que são pecaminosos a ponto de nos levar à perdição, de nos levar à desgraça, de nos levar ao inferno. Existem pecados que vai fazer com que eu leve, existem lugares que vai fazer com que eu leve o outro a pecar. Isso a gente tem que ter em mente de que nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Então, é possível tomar um banho, fazer um banho público, tomar um banho, sair de casa, se divertir. É possível a gente fazer isso. Só que com as devidas cautelas, os devidos cuidados, as normas de modéstia, de castidade, de pudor, né, de sensatez, de saber que eu posso aquilo ou eu não posso. Eu posso ir naquele lugar com um olhar diferente, posso sim, mas será que eu estou preparado para aquele momento? Então, eu quero deixar essa mensagem nesse vídeo e no outro, já em sequência, já falo mais afinco a respeito disso, tá bom? Deus abençoe.